Olá, eu sou a doutora Franciane, médica alergista e imunologista aqui na Clínica Otorrino Brasília. Hoje eu vim trazer um tema muito polêmico que gera muitas dúvidas, que é a alergia alimentar a leite e intolerância à lactose. Então, primeiro ponto, é importante a gente esclarecer que a alergia alimentar é diferente de intolerância, tá? Porque o paciente que é intolerante, ele tolera pequenas quantidades. Então, o paciente que é intolerante a leite, ele tolera pequenas quantidades de leite. Então, ele come um brigadeiro e não passa mal. Ele come 2 brigadeiros e passa mal. O paciente que é alérgico, ele não pode ter esse contato, entendeu? Porque se ele comer um pedacinho, ele já vai ter uma reação. Ele vai ter uma reação, vai inchar a boca, vai inchar o olho, vai dar falta de ar. Então, isso é muito importante. O que acontece na intolerância? A gente tem uma enzima chamada lactase, que ela, ao longo da vida ou por algum problema, ela para de ser produzida ou ela diminui a produção. E essa enzima lactase, ela quebra a lactose, que é o açúcar do leite, é um carboidrato. Quando a gente tem alergia alimentar, principalmente ao leite, a alergia é a proteína, ela que gera essa reação no nosso sistema imunológico. E aí, normalmente, na alergia, depende muito do limiar de cada paciente. Tem paciente que só de entrar em um ambiente que está fervendo leite, ele já vai reagir. Tem paciente que só da mãe comer uma coisa que tenha leite, beijar no rosto, ele já vai reagir. Então, o paciente com alergia alimentar, ele é mais grave. Ele pode apresentar placa no corpo, que é conhecido como urticária, angioedema, falta de ar, reação gastrointestinal, dor abdominal, diarreia. Então, assim, ele pode apresentar o choque anafilático, que é o grande medo dos alérgicos. Então, é importante a gente ter essa diferença em mente de intolerância e alergia alimentar. E na alergia alimentar, a gente consegue investigar, existe exame, o prick test, exames laboratoriais também são possíveis nesse quadro. Na intolerância, a gente tem também exames de sangue que vão permitir esse diagnóstico. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que é um mito, que o leite aumenta muco. Pela parte da alergia, não tem nada comprovado que o leite aumenta muco, tá? Porque os pacientes hoje em dia têm feito muita restrição alimentar desnecessária por causa desse mito que o leite aumenta muco. Então, em caso de dúvida, pode fazer contato com a gente para tirar ou para realizar uma consulta. Eu trabalho aqui na Otorrino Brasília e estou à disposição. Papai e mamãe, vocês estão percebendo que o filho de vocês não está escutando bem ou então está apresentando atraso na fala? É importante procurar um otorrino e avaliar a audição do seu filho. Pode ser que ele tenha uma otite ou então algum atraso de desenvolvimento da fala importante. Quando o seu filho vier se consultar para realizar os exames auditivos, nós temos alguns exames que são muito importantes nessa bateria audiológica infantil. Nós temos a audiometria, impedanciometria, emissões autoacústicas e o BERA também. O BERA é muito solicitado por neurologistas pediatras e otorrinos, principalmente para diagnóstico de atraso na fala. É muito importante incluir esses exames na bateria audiológica infantil do seu filho. Caso você perceba algum atraso de fala, alguma queixa auditiva do seu filho, procure um otorrino e um fonoaudiólogo especialista para avaliar a audição do seu filho. Se você que é de Brasília, vai entender muito sobre um assunto que eu vou falar para vocês. O tempo seco influencia muito na questão das rinites, sinusites e até mesmo resfriados. Meu nome é Leonardo Amorim e vou contar um pouco desse assunto para vocês. Nessa época do ano, o consultório fica cheio de pacientes com várias queixas respiratórias, como rinites, sinusites e até mesmo resfriados. Como você saber a diferença entre elas? Se você sofre de rinite, você sabe o que eu estou falando. Você às vezes tem aquela coceira no nariz, às vezes tem uma maior prevalência dessa questão do nariz entupido, com cheiros, até mesmo com poeira, cachorro, às vezes o pelo do cachorro ou mesmo do gato tem a maior influência nessa questão dessa você sentir que o nariz está entupido, você não respira bem, você precisa de medicamentos como aqueles sprayzinhos por nariz ou até mesmo medicações orais, que a gente fala os antialérgicos. E por que é importante você procurar um médico especialista nessa área, que somos nós, otorrinos, para tratar essa questão com você?
Os tratamentos poderão ser divididos em curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo a gente fala que você pode mesmo fazer aí da sua casa, que é evitar contato com os alérgenos que produzem sua rinite, como poeira, às vezes você tem aquele guarda-roupa guardado, aquelas roupas sujas que você tira ali, então isso pode promover bastante poeira no seu ambiente, tapetes, cortinas ou até ursos de pelúcia. Os tratamentos de médio prazo envolvem medicamentos, então você pode fazer tratamentos de medicamentos, aquelas bombinhas nasais que a gente fala, e tratamentos orais com medicamentos por até 3 meses. Isso pode amenizar bastante os seus sintomas. Os tratamentos a longo prazo são para rinites que são de difícil controle. Essas rinites de difícil controle a gente pode ter vários arsenais de medicação e até mesmo as famosas vacinas. E as famosas sinusites, que são bastante prevalentes no nosso consultório nessa época do ano. O paciente chega com dor em face, às vezes secreção nasal de cor amarelada, obstrução no nariz que não passa por nada, às vezes o paciente fez diversos tratamentos e não adiantou. As principais causas são a viral, então são por simples vírus que causam sinusite, e às vezes ficam bacteriano, então a gente tem que usar antibiótico nesses casos. Durante a consulta no otorrino, a gente tem alguns exames que podem ajudar nós a fazer um correto tratamento da sua sinusite, que são a videonasofibroscopia, que é um exame que a gente vai colocar uma pequena câmara pelo seu nariz e vamos ver como está toda a sua cavidade nasal. Então, pessoal, deixo o alerta para vocês, se você tem algum desses sintomas, é muito importante você procurar um médico especialista para evitar que isso se agrave e a gente possa fazer um tratamento correto. Se você tem alguma dúvida, deixa no WhatsApp da clínica ou mesmo aqui nos comentários. Meu nome é Elaine, há 24 anos eu frequento a clínica Otorrino Brasília. O meu médico é o Dr. Mário, que eu considero um grande amigo, afinal, assim, todos esses anos ele sempre me atendeu com cordialidade e, inclusive,
eu casei, né? Depois tive filhos e aos poucos a família toda foi sendo atendida por ele. Bom, então nesses 24 anos que eu consulto com o Dr. Mário, assim, o que realmente me resume, né, o sentimento que eu tenho por ele é gratidão. Gratidão porque é a confiabilidade que eu tenho nos diagnósticos que ele faz. Ele sempre é assertivo, né? Então, para mim, isso não tem forma melhor de gratidão. Assim, você ser cuidado, ser bem orientado e, claro, né, a gente poder retomar a nossa vida o mais rápido possível. Bom, Dr. Mário, eu deixo aqui a minha gratidão e a da minha família e espero que você consiga também ajudar outras famílias, assim como ajudou a nossa, e que muitas famílias se sintam cuidadas tão bem como você cuida da nossa família. Dr. Mário, eu deixo o nosso carinho e um grande abraço bem carinhoso para você. E muita saúde para você, viu? Muito sucesso e que a clínica seja um sucesso eterno. Meu nome é Marcos Molas, sou paciente aqui do otorrino e especificamente sendo tratado pelo João Zanotelli desde 2022. O João foi um camarada que me abriu a mente, né? Primeiro eu não sabia que médico tinha pescoço e cabeça, né? Então é uma especialidade que eu vim conhecer através do João. E eu tive um problema de linfonodo e, enfim, o João tem me acompanhado esse tempo todo. A gente tem tratado com ele e ele é assim, uma pessoa que tem sido muito especial para nós. Fez a gente entender como que funcionam as coisas. Não é bicho de 7 cabeças, né? E isso traz um conforto muito grande para o paciente. Muita gente fala em humanização do atendimento e tudo mais, e eu vou além, né? Não é humanização só do atendimento. É toda uma conversa, é uma conversa franca, uma conversa séria, uma conversa que abre as perspectivas e as condições de tratamento. E isso o João trouxe para nós assim, uma grande segurança, não só para mim, mas com a minha esposa Lourdinete, que também sempre me acompanha nas consultas com ele. Segundo ela, eu não faço as perguntas que têm que serem feitas e esqueço de falar algumas coisas. Então, meu agradecimento ao otorrino, né, que tem toda assim, uma estrutura boa que nos atende, e principalmente ao João, que assim, a gente tem se tornado até assim, uma amizade que vai além de paciente e médico. E João, eu tenho assim um recado para te dar, que é o seguinte, aqui não dá para criar nem leitoa, né, e nem galinha caipira, mas café a gente tem e eu estou esperando uma visita tua para a gente tomar um café junto. Grande abraço e continue sendo o Zanotelli, o médico de cabeça e de pescoço. Grande abraço. Falar? Peraí. Eu sou a Luciana, Eu sou o Bruno. nós somos pacientes da doutora Mercedes, eu já atendo com ela há muitos anos, antes do meu pequeno nascer. Bruno já está com 12 anos 12 e eu venho anos. aqui com a doutora Mercedes desde antes de eu nascer, né? Desde que eu tô na barriga da minha mãe, eu já venho aqui. A gente queria muito deixar aqui essa homenagem para a doutora Mercedes, porque ela é uma pessoa muito especial. Ela não Muito é só uma especial. médica, ela é uma pessoa que trata a gente com um carinho enorme. Ela atende a gente todas as vezes que a gente precisa, inclusive por telefone, né? Hoje em dia, Covid, criança, narizes, essas coisas todas. E a gente é muito grato por ela. A gente queria deixar aqui um beijo, um abraço, né, Bruno? Principalmente todas as vezes que a gente veio aqui, a gente saiu com resultado, né?
a solução de um problema. Né? A gente sempre está aqui com alguma coisinha. Então, doutora Mercedes, é com muito carinho que a gente deixa aqui um beijo no seu coração. Não só eu e o meu filho, mas meu marido, que a senhora também atende. A senhora atende a família toda, né? Meu irmão, minha sobrinha. Enfim, a gente tem você no coração. Oi, gente. Vocês sabiam que dia 10 de novembro é o dia de combate e prevenção da surdez? Pois é, existem várias causas e tipos de surdez. E elas podem chegar a qualquer hora e qualquer idade. Pode ser um bebezinho, uma criança, alguém que vai perdendo gradativamente, alguém que vai ficando com mais idade e vai perdendo a audição. Essas perdas auditivas muitas vezes podem ser tratadas com medicamentos, uma cirurgia. E quando não é possível, há a reabilitação. Como, por exemplo, no meu caso, eu uso 2 aparelhos auditivos. Pode ser feita cirurgia de implante coclear. A tecnologia ajuda muito. Muito. O importante é que você procure um otorrinolaringologista. Detecte logo, tenha logo um diagnóstico, comece a se tratar ou tratar da pessoa que está perto de você, que você percebe que isso está acontecendo. É muito importante. Super importante. As fonoaudiólogas são importantíssimos, professores especializados para readaptar as pessoas ao convívio social, à sociedade. Eu acho que só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa e inclusiva.
A maioria das doenças crônicas respiratórias, como rinite, bronquite, asma e TPOC, podem ser prevenidas ou controladas, possibilitando viver com qualidade. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, conhecer a doença e, em segundo, tratá-la de forma correta, completa e contínua. Olá, sou o Dr. João Zanotelli, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Vou conversar sobre os tumores de boca. É muito comum a formação de pequenos nódulos, aftas ou feridas na boca. Elas podem ocorrer por mordidas, machucados com talheres ou palitos de dentes, queimaduras com alimentos quentes ou frios. Essas lesões ocorrem também após infecções virais ou bacterianas e ainda podem surgir como reação a alguns tipos de alimentos e condimentos alimentares. As lesões que apresentam crescimento, dor, sangramento ou ainda aftas e feridas que não cicatrizam precisam ser cuidadosamente avaliadas quanto à necessidade de uma biópsia para exclusão de algum tumor ou de alguma doença que requeira tratamento específico. Atualmente, o câncer de boca é o 5º tumor que mais mata homens no Brasil, especialmente os que fumam ou bebem. A procura por ajuda o mais precoce possível é o melhor fator para prognóstico e tratamento de sucesso, aumentando a chance de cura. E lembrando, para os tumores de boca, o tratamento cirúrgico, quando possível, é sempre a melhor escolha. Se você tem ou conhece alguém que apresente feridas ou aftas que não cicatrizam, nódulos ou cistos com crescimento, dor ou sangramento, procure ajuda junto ao otorrino ou ao cirurgião para uma melhor avaliação. E se você deseja parar de fumar ou reduzir o consumo de álcool, procure ajuda também. É sempre melhor prevenir do que remediar. Olá, meu nome é Adir Miguel Boatem, eu sou otorrinolaringologista, especialista em cirurgias nasais, tanto estéticas como funcionais. Muitos pacientes me procuram aqui no consultório que já fizeram uma cirurgia de septoplastia e continuam respirando mal. Chegam, doutor, eu já operei o septo 2 vezes e ainda estou respirando muito mal. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em algo que é pouco falado, que é a disfunção da válvula nasal. A parte anterior do nariz, ela é formada por um tripé, por essas cartilagens, que é a cartilagem alar, medial e lateral, e o septo nasal. Essa é a área da válvula nasal. Então, muitas vezes a gente vê um septo, como nessa figura, completamente reto, e essa válvula nasal fechada. Seria como, eu vou fazer um exemplo no meu nariz, como se aqui fosse pinçado. E a respiração não vai. O fluxo aéreo não vai. Então, o septo está reto, o problema não é do septo, é da válvula. Nesses casos, temos que fazer uma cirurgia completamente diferente da septoplastia, que é estruturar toda essa região da válvula nasal. A gente usa enxertos do próprio septo ou então da cartilagem da orelha para fortalecer essa parede lateral do nariz, que se chama cirurgia de correção da válvula nasal. Com isso, o paciente vai ter uma abertura do nariz e a respiração vai voltar ao normal. E como acontece a disfunção da válvula nasal? Existem 2 causas principais. As cartilagens serem muito débeis, quer dizer, muito frágeis de nascença, ou então os pacientes sequelados de cirurgia. O paciente às vezes faz uma rinoplastia e resseca muito essa cartilagem para deixar o nariz muito fino. E com isso, secundariamente, apresenta a obstrução nasal por disfunção de válvula nasal.
Então, sempre que existe essa queixa do paciente já ter feito cirurgias, ou então tem um septo reto e mesmo assim apresenta uma obstrução nasal importante, a disfunção de válvula nasal precisa ser investigada. Oi gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a cirurgia de septoplastia, mas antes vou explicar um pouquinho o que é o septo nasal. O septo nasal é a estrutura que divide o nariz ao meio e juntamente com os cornetos e a mucosa tem a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que respiramos. Quando temos o desvio de septo e aumento dos cornetos, o paciente pode ter sintomas como obstrução nasal e sinusite de repetição. A cirurgia para correção do septo nasal se chama septoplastia e é um procedimento realizado em hospital. Tem uma duração média de 2 horas e é colocado um curativo interno chamado splint nasal. O pós-operatório é tranquilo, podendo apresentar um pouco de obstrução nasal, porém não é um procedimento que apresenta quadro de dor importante após a cirurgia. Nem todas as pessoas que têm desvio de septo têm a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico. Acima de tudo, o otorrinolaringologista deve analisar o grau do desvio associado ao sintoma apresentado pelo paciente. Espero ter ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, pergunte ao seu otorrino.